Espero que a gente tenha aprendido nesse tempo, nesse recomeço, espiritualmente falando, crescer na nossa relação com o Senhor. Mas agora eu quero também nessa noite meditar com você e falar sobre recomeço, porque eu acho que é propício para nós, porque a partir dessa semana nós estaremos vivendo um recomeço, um renovo, né, um novo tempo para nós como igreja. Ficamos praticamente 6 meses com as portas do templo fechadas, ou seja, da igreja local. Não que a igreja esteve parada, pelo contrário, a igreja é um movimento dos discípulos de Jesus, ela é viva e nós estamos mais vivos do que nunca. Mas como igreja local nós estivemos um tempo afastados e nós iremos recomeçar. Então eu achei propício nós compartilharmos sobre isso nessa noite, sobre o recomeço, sobre a importância de recomeçar. E quando a gente pensa nessa ideia de recomeçar, eu logo vou dizendo que essa é uma oportunidade que Deus concede graciosa e que Ele nos concede a todo momento, ou todos os dias. Todos nós temos a possibilidade, enquanto vida houver, enquanto a graça e a misericórdia do Senhor se renovar sobre a sua vida e sobre a minha vida, todos nós temos a oportunidade de recomeçar. Então, se você, ouvindo a meditação do Senhor nessa noite, ouvindo a voz do Senhor por meio da sua palavra, entender que na sua vida, seja em alguma área, alguma situação, algum momento que você viveu ou está vivendo, se é preciso recomeço, se é necessário recomeçar, saiba que o Senhor está preparando e providenciando isso para você. Que esse seja um tempo para nós pensarmos sobre isso, sobre um novo momento com o Senhor, né, com a igreja do Senhor, com a nossa família, um tempo para recomeçar. E aí, quando eu pensava em falar sobre isso, eu escolhi, ou na verdade o texto me escolheu para falar sobre isso, e eu vou meditar com você nessa noite. E a nossa meditação ela vai estar baseada nos livros de Esdras e Neemias, que são os 2 livros que retratam sobre o recomeço do povo de Deus. Os livros de Esdras e Neemias, eles retratam o retorno dos judeus exilados à sua terra natal após o cativeiro babilônico. E esse retorno, ele aconteceu em 3 momentos, não foi um retorno apenas, ou seja, não foi de uma única vez que o povo de Deus saiu do cativeiro e todo ele voltou para a terra prometida. Não, esse retorno ocorreu em 538 com Zorobabel, depois ele ocorreu em 458 com Esdras e por último ele ocorreu em 444 com Neemias. Em cumprimento das suas promessas, ou seja, aquilo que Deus promete ele cumpre. O Senhor estava concedendo ao seu povo a oportunidade de restauração, a oportunidade de reconstrução. Eu diria tanto espiritual, em sua relação com Deus, e nós vemos isso na reconstrução do templo, como também física, por meio da terra prometida, por meio de Jerusalém, a terra da sua promessa. Deus então concede ao seu povo a oportunidade de recomeçar. Ou seja, de viver restauração, de viver reconstrução. Todos sabemos que o povo vive esses 70 anos de cativeiro, né, onde por causa dos seus pecados e das suas iniquidades, eles vieram a passar por essa dificuldade, por esse problema. Porém o Senhor cumpre a promessa de trazer esse povo de volta e dar a eles a oportunidade de um novo recomeço. Ou seja, de restauração em suas vidas. E aí, isso se dá ali já no capítulo 1 do livro de Esdras, então nós vamos começar por ele. Queria que você abrisse em Esdras capítulo 1, nós vamos passar por alguns textos nessa noite, nesses 2 livros, irmãos, então se concentra aí, e deixa a palavra falar com você, não o pastor Sérgio, a palavra, né, porque esses 2 livros vão ensinar para mim e para você que a palavra de Deus ela é essencial para recomeçar, é isso que a gente aprende com esses 2 homens aqui. Mas já no capítulo 1 de Esdras, eu queria ler com você, se você já abriu aí, diz assim, olha, que no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada pelo profeta Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, ou seja, ele tocou o coração do rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos, assim era a proclamação, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para a honra dele, ou em nome dele. E aí ele diz o seguinte, qualquer do seu povo, verso 3,
que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Verso 5. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, puseram-se a ir para Jerusalém e a conduzir o templo do Senhor, e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bem animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar dos utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. E aqui ele relata para nós o total do que foi entregue ou devolvido. Aqui tem ouro, prata, né, e nós temos outros objetos de valor. E o verso 11 termina dizendo assim, olha, ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Então, nesse primeiro retorno do povo de Deus para a Terra Prometida, em 538, eles não somente têm a oportunidade de retornar, mas eles já vêm abastecidos em relação a isso. Entenda uma coisa acerca do cativeiro babilônico. Quando a gente fala de cativeiro, talvez você pense que na Babilônia foi como era no Egito, mas isso não foi assim. O povo de Israel, embora tenha sido derrotado, embora tenha sido subjugado por Nabucodonosor e levado para a Babilônia, a vida do povo de Israel na Babilônia não era tão ruim. Eles tiveram a oportunidade, receberam, vamos dizer assim, a bênção do rei ou dos governantes daquele lugar para recomeçarem a sua vida. Então muitos já estavam estáveis na Babilônia, estavam estabilizados na Babilônia. Eu posso até dizer que muitos tinham seus negócios na Babilônia. Então, não foram todos os israelitas que decidiram ou desejaram voltar quando Israel teve a oportunidade de voltar do cativeiro. Por isso nós temos 3 retornos, e eu digo a você que nem todos, mesmo nesse tempo, retornaram para Jerusalém, mas eles continuaram vivendo na Babilônia. E aí, o versículo que eu destaco para você, meu querido, é o versículo 5 desse texto que nós lemos, e a gente já começa a aplicação da nossa meditação já aqui na introdução, que ele diz assim, olha o verso 5 que diz comigo, ó, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, presta atenção agora, ó, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Queria dizer para você nessa noite, firmados na verdade da palavra do Senhor, neste relato aqui, que sim, os nossos pecados podem nos conduzir ao cativeiro. Sim, os nossos pecados podem nos conduzir à morte, mas a graça do Senhor nos aponta o caminho de liberdade. A graça do Senhor nos faz livre. Aonde reinou o pecado e reina a morte, superabundou a graça do Senhor. É isso que nós temos como informação bíblica. Então, nós aprendemos, queridos, e nessa noite nós podemos guardar isso no nosso coração, que quem desperta o coração do homem para viver restauração, para viver recomeço, é o Senhor. Quem nos faz perceber a necessidade, nos desperta para que eu e você possamos reconstruir, recomeçar, esse alguém é o Senhor. Nem todos participaram desse retorno, nem todos eles se engajaram e estavam dispostos a recomeçar. Mas o texto diz para nós que aqueles a quem o Senhor tocou o coração, despertou o coração, diz o texto que esses voltaram para Jerusalém, para a reconstrução do templo, para reconstruir as suas vidas. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas se acostumaram, talvez muitos de nós se acomodaram nesse novo jeito de ser igreja, né? Afinal de contas, todo começo é difícil, mas depois a gente vai se adaptando, o ser humano é bom nisso. Mas eu quero dizer para você, chegou o tempo que Deus está despertando os nossos corações, e desde o dia que nós tomamos a decisão de fechar as nossas portas, nós não fizemos isso só porque nós fomos orientados ou decretos surgiram para que isso acontecesse. Fizemos isso porque tínhamos o temor no coração e respeitamos tudo aquilo que estava diante de nós. Da mesma forma que o nosso retorno não está sendo porque as autoridades decretaram que poderíamos voltar ou não.
Nós estamos entendendo que esse é o momento. Muitos voltaram antes de nós estamos voltando agora, porque entendemos que o Senhor está nos chamando para ver esse tempo, e esse tempo é agora. Então é um tempo de recomeçar. E eu quero muito que essa palavra recaia no seu coração nessa noite, e que o Senhor desperte o seu coração para isso. Que o Senhor te traga esperança para esse tempo, mesmo que ainda nós estejamos em meio à pandemia. Porque o nosso Deus é o Deus que nos dá oportunidades para recomeçar. E mesmo que todo recomeço seja difícil, porque o Senhor nos dá condições para isso. E é isso que nós vemos nesse texto. Porque o Senhor, quando dá esta ordem ao rei, e o rei, ele decreta, ele declara isso, e o povo de Israel então tem essa oportunidade de voltar. Veja bem, eles não voltam com uma mão na frente e outra atrás. Não é aquele recomeço como eu e você muitas vezes, que perde algo e vai recomeçar e não sabe nem por onde ou como, porque a gente não tem recurso para isso. Não, quando o povo de Israel sai da Babilônia, ele continua saindo rico. Ele sai com muitas posses. Ele não chega em Jerusalém pobre. Eles não chegam em Jerusalém sem recursos para fazer aquilo que Deus já tinha sido dito que era necessário fazer, que era reconstruir o templo. O texto vai dizer que eles saíram de lá e receberam das pessoas prata, ouro, bens, animais, para que fossem feitas ofertas, para que o culto acontecesse, para que as coisas elas fossem restabelecidas. Ou seja, Deus dá essa oportunidade. Nós lemos no final do texto a quantidade de ouro, de objetos valiosos que o povo sai e levando consigo da Babilônia para recomeçar. Então eu digo para você, o Deus a quem nós servimos, Ele não é somente o Deus que nos dá a oportunidade de retornar e começar de novo, mas Ele é o Deus que, se Ele diz para você recomeçar, Ele vai te dar aquilo que é preciso para você fazer isso. Porque todo recomeço para a gente parece impossível, seja por uma pessoa que a gente perde, seja por algo que nós lutamos tanto e aquilo se foi, e a gente acha que não tem mais capacidade de lutar, a gente acha que não é mais possível dar a volta por cima. Mas entenda uma coisa, se o Senhor é que te dá a oportunidade de recomeçar, junto com o recomeço, Ele te dá os recursos necessários para que você saia vitorioso, para que você seja vencedor nessa etapa da sua vida. Da mesma forma que nós cremos, tomamos todos os cuidados, queridos, todos os protocolos, mas nós cremos que se o Senhor é que está nos chamando, é Ele que vai nos dar os recursos necessários para que, como igreja local, a gente continue como casa de oração, fortalecidos, abertos, para todo aquele que quiser desejar estar neste lugar. Porque Ele é que vai nos dar condições para isso. Então o Senhor é aquele que vai propiciar esse retorno, esse recomeço, essa restauração. Mas não foi algo da noite para o dia. Como eu disse, foram 3 turmas que voltaram, né, do exílio. E aí, se você for contar esses números aí, nós vamos ver que foi uma média de 94 anos, mais ou menos, dessas pessoas retornando. Ou seja, foram vários recomeços nesse tempo, querido. Não pense que o povo chegou lá e foi tudo certinho, já reconstruiu o templo, porque se você já leu Ageu, se você já acompanhou um pouco dos profetas, você vai ver que o povo nesse primeiro momento volta. Eles começam a reconstruir o templo, reconstrói apenas a base, o altar, mas de repente vem a oposição. E quando surge a oposição, eles param. Eles param de reconstruir. É aí que nós vemos o texto de Ageu, porque eles se voltam para eles mesmos, vão construir as suas casas. É provável que nesse tempo eles usem os utensílios e as riquezas que foram destinadas para a construção do templo, para construir as suas próprias casas. E eles começaram a usar isso para si, e deixaram então de fazer aquilo que o Senhor tinha dito a eles. Por isso que demora tanto tempo para que Israel realmente se restabeleça, para que Jerusalém fosse reconstruída. E aí nessa noite, dentre tantos recomeços, o recomeço que eu quero destacar com você é o recomeço proposto por Neemias. Que não diz respeito, no primeiro momento, tanto a um recomeço espiritual. Esse fica mais a cargo de Esdras no primeiro momento. Que reinsera a lei. Como escriba, ele começa novamente a trazer o ensinamento da palavra do Senhor ao povo. Ou seja, restaurando, recomeçando a relação do povo de Deus. Neemias, ele vai começar, não que ele não toque nisso. Pelo contrário, muito mais do que reconstruir Jerusalém e levantar os seus muros, Neemias também vai restaurar a vida e a relação do povo com o Senhor. Porém, é o que destaca nesse livro, a reconstrução dos muros. E eu queria então me focar com você um pouquinho nessa reconstrução. Se você puder então, vá um pouquinho para frente, e aí nós vamos estar aí já no livro de Neemias, que segundo alguns estudiosos, Esdras e Neemias é um livro só. Depois futuramente foi dividido dessa forma, mas trata da mesma coisa, trata do retorno, do recomeço de Israel,
como povo de Deus em Jerusalém. E ao pensar sobre esse recomeço hoje com você, eu queria que nós fôssemos avaliando aqui alguns textos. Nós não temos como, não tem tempo para a gente ler o livro inteiro. É maravilhoso, se você puder, leia depois Esdras, leia Neemias, você vai ser fortalecido nessa ideia de reconstrução, de restauração, de recomeço. Mas hoje a gente vai pincelar algumas coisas e eu vou focar com você naquilo que geralmente é o maior empecilho para que nós possamos recomeçar, tá bom? Em primeiro lugar, quando a gente pensa então nessa ideia de recomeço, para que você entenda que é preciso recomeçar, que é preciso viver restauração, você precisa se enxergar na situação que você está. Você precisa, ou seja, ser impactado pela realidade que você está vivendo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos para entender que é necessário um recomeço para nós. Nós já falamos muito disso na nossa série Celebrando a Restauração, né? Embora o tempo hoje não é especificamente sobre isso, mas a gente já falou bastante sobre isso. E o versículo que eu queria destacar para você é o verso 3 do capítulo 1. Acompanha comigo, a gente vai pincelando. Verso 3 do capítulo 1 de Neemias. Neemias está ouvindo um relato de companheiros, de irmãos seus que vieram de Judá, e eles respondem assim a Neemias: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, ou seja, em Judá, Jerusalém, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Essa é a informação que Neemias ele recebe dos seus conterrâneos, daqueles que já haviam voltado cerca de 80, 90 e poucos anos atrás, e que já estavam estabelecidos lá. Essa destruição talvez não causada por Nabucodonosor, mas por aqueles que se opuseram já ao povo que havia retornado, ou seja, o levante que o povo teve, já no momento que eles estavam tentando reconstruir o templo, a ordem do Senhor, e eles param essa reconstrução, né, de acordo com alguns reis, alguns levantes, alguns inimigos de Israel, os muros tinham sido totalmente destruídos, as portas da cidade tinham sido queimadas, e essa é a informação que chega a Neemias. Então é uma situação ruim, é uma situação de destruição. Quando Neemias recebe essa informação, aí ele então vai expressar uma dor muito grande, ele vai expressar sentimento, ele vai expressar uma angústia, e diz para nós no verso 4, quando fala assim, olha: quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ou seja, quando Neemias ouve falar da situação que o seu povo estava, que a sua nação, né, que a terra prometida estava, ele sente uma angústia muito grande no coração, ele se lamenta, ele se quebranta diante do Senhor. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter frente a uma possibilidade de recomeçar. Ninguém recomeça se não entende que isso é necessário. Ninguém tem a disposição de dar o primeiro passo se não entende que a situação em que está é muito ruim e que ela pode ficar melhor. Pode melhorar, se você desejar recomeçar. Mas antes de qualquer coisa, então, eu preciso me enxergar. E quando essa notícia caiu no coração de Neemias, ele lamenta, ele chora, ele busca o Senhor em jejum, né? Ele está ali derramando o seu coração diante do Senhor, porque ele sabe que essa situação é ruim. Isso deve acontecer comigo e com você. Se todo esse tempo que nós estamos vivendo, olhando para o mundo, para a situação em que as coisas estão acontecendo, se você não chorou em nenhum momento, se você não se lamentou em nenhum momento, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, querido, olha, seu coração é duro, hein? Se você não se sensibilizou, e eu digo isso porque talvez muitos de nós diretamente não fomos afetados. Não perdi ninguém, não perdi meu emprego, estou tranquilo. Na verdade, até tirei umas férias, porque esse negócio de ficar em casa, né, eu acabei descansando mais. Tem muitos que não se sensibilizaram e não se sensibilizam com a situação que nós estamos vivendo. Mas essa é uma situação para que nós possamos nos lamentar. Esta é uma situação para que a gente possa se derramar na presença do Senhor, porque a gente tem visto o sofrimento de muitas pessoas. E muitos de nós, ao nosso lado, irmãos nossos, têm passado por momentos muito difíceis e que precisam recomeçar. Neemias enxerga isso na vida do seu povo. E aí então, a partir do momento que você avalia a situação, que você sente a dor da situação, aí então o desejo de viver restauração ele começa a brotar. Porque Neemias ele não só se lamenta, mas diz o texto que ele busca ao Senhor, ele ora ao Senhor. E eu queria que você lesse comigo então o verso 11,
que diz o seguinte, olha, Neemias orando, ele diz assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. E ele diz assim, olha, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ou seja, Neemias já tinha um propósito no seu coração, ele ia diante do rei, ele ia pedir algo ao rei, mas ele ora ao Senhor antes. Ou seja, ele já está desejoso de viver esse recomeço. Ele já vê a necessidade de viver algo novo, de restauração, de reconstrução. Então ele ora ao Senhor. E aí acompanhe comigo, veja comigo agora no verso 5 do capítulo 2. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Entende? Isso nasceu no coração de um homem, gente. Não foi da nação, não foi do grupo de sacerdotes, não foi dos líderes religiosos, não, foi de um homem, um compatriota. Alguém que estava, ou que era, e que se identificava com aquele povo. Mas veja bem, Neemias não estava naquela situação, ele estava bem, ele era copeiro do rei, ele estava totalmente tranquilo, vivendo em outra nação, em outro lugar, servindo ao seu Deus, tendo liberdade para isso, ele poderia ficar de boa, ele poderia ficar na dele. Mas o texto vai dizer que ele se compadece, ele sente a dor dos seus, e aí o desejo de recomeçar brota no coração daquele homem. E ele clama a Deus, e ele vai em direção ao seu rei, e ele pede esta bênção, vamos dizer assim, do rei, para que ele pudesse retornar à sua terra natal, para que ele pudesse estar lá junto dos seus, e ele pudesse então viver essa reconstrução. Então, em primeiro lugar precisamos entender e chorar, e sentir a dor da situação que nós estamos vivendo. Essa é a realidade, e ela não é fácil, ela é difícil. Uma vez que o Senhor te faz sentir isso, entenda, o Senhor também tem nos proporcionado um tempo de restauração. O Senhor tem nos proporcionado um tempo de renovo. O Senhor tem nos chamado para um recomeço. E a gente tem que vibrar com isso, a gente tem que desejar viver isso, assim como Neemias viveu. A outra questão que eu enxergo aqui é que para recomeçar, não basta você querer, não basta você entender a necessidade, se você não entender que você precisa de outras pessoas para fazer isso. Nós precisamos uns dos outros para viver restauração, para viver esse recomeço. Não dá, ninguém reconstrói nada sozinho. Por isso que o Deus, ele traz o seu povo do cativeiro, é o povo que vem. A chamada é para que o povo reconstrua. E Neemias, ele tem essa expectativa, embora ele tenha o coração propenso para isso e ele volta, mas quando ele volta, após examinar a situação, após ver o que era preciso ser feito, a primeira coisa que Neemias faz é chamar os líderes da cidade, é chamar os príncipes da cidade e chamar esses homens a viver um recomeço, a viver restauração, a viver reconstrução. Veja comigo, nós vamos ler Neemias 4:6 agora. Veja o que diz. Ou melhor, queridos, não é o 4:6, ainda é o 2:17. Neemias 2:17. Ele diz assim, olha, então eu lhes disse, chamando os líderes da cidade, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles então responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias, ele foi um instrumento de Deus para reanimar o povo, para levantar. Você acha que aqueles homens não sabiam da condição de Jerusalém? Eles já viviam ali, eles já tinham se acostumado talvez a transitar entre os muros caídos, entre as portas queimadas. Na verdade, a maioria desses homens nem habitavam dentro da cidade de Jerusalém, eles já tinham construído suas casas aos arredores. Talvez eles já haviam se adaptado e Jerusalém continuava lá, em ruínas. Neemias então é utilizado como homem de Deus para reanimar, para acender o coração desses homens, dizer assim, olha a situação que a nossa cidade está, olha a situação que está Jerusalém, nós precisamos reconstruir a nossa cidade, nós precisamos rechaçar o ato dos nossos inimigos para que não sejamos ridicularizados. Neemias então serve como um motivador do seu povo, para que este então pudesse recomeçar. Ninguém recomeça sozinho, querido.
Talvez você olhe para a sua vida e você entenda que em muitas áreas você precisa recomeçar. Muitas áreas você está precisando dar um basta no que passou, deixar para trás e falar, Senhor, eu preciso viver coisas novas. Mas você tenta fazer isso sozinho. Você acha que você vai dar conta das suas mazelas, dos seus problemas sozinho. Você acha que você vai conseguir enfrentar e passar por uma pandemia sozinho. Sozinho a gente não faz nada. Sem Cristo nada nós podemos fazer. Sozinho não somos nem igreja. Por isso nós precisamos uns dos outros. E se queremos retornar como igreja do Senhor, se queremos voltar às nossas grandes celebrações, se queremos novamente, como casa de Deus, estar aberto para todos os povos, eu não posso fazer isso sozinho. Nem que seja só eu e meu amigo. Porque nós precisamos de vocês. Quando a gente pensa nesse recomeço, e ele não é fácil, ele é difícil, porque tem que ter todo o cuidado, a gente vai precisar de muita gente para trabalhar. A gente vai precisar de muita gente se expondo, se colocando na brecha, para ser usado pelo Senhor. Para fazer questões que são práticas, sabe? Não estou nem falando só do espiritual, estou falando da praticidade da coisa. Assim como Neemias, que teve que colocar a mão na massa mesmo, que teve que pegar na espada, ao mesmo tempo pegar na colher de pedreiro. Nós precisamos de pessoas. Sabe por quê? Ninguém reconstrói nada sozinho. Se queremos como igreja sermos fortalecidos e viver um tempo de recomeço, chegou o momento agora de nós novamente nos levantarmos. E você ser aquele que vai motivar a sua casa, ser aquele que vai ser esse porta-voz de esperança dentro do seu lar, para que como igreja, para que como família tabernáculo, a gente entenda que esse é um tempo de Deus para nós, e que o Senhor continuará nos livrando e continuará nos fortalecendo como povo de Deus. Neemias, então, ele parte para essa reconstrução. E aí eu queria mostrar para você, já no texto, o resultado do trabalho em conjunto. Como é? O que acontecerá se nós decidirmos, então, juntos recomeçar? Se lutarmos um pelo outro, se nos importarmos com as causas uns dos outros, se enxergarmos a necessidade uns dos outros. E como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, né? Não se importando somente com aquilo que é nosso, mas dando muito mais valor nas questões do outro. Se nós vivermos isso, veja o que acontece no capítulo 4, no verso 6. Diz o seguinte, o relato de Neemias diz assim, olha, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Esta é a informação bíblica. Com poucos dias, com pouco tempo, aqueles homens conseguem tirar os entulhos, afastar, porque já diria aqueles que já viveram isso, né? Reforma é pior do que construir, não é? Quando você decide reformar algo, não dá mais trabalho do que levantar algo do nada. Então fica imaginando, Neemias quando vai espiar a terra, chega um lugar que ele não conseguia nem passar com o cavalo dele, porque os entulhos não deixavam, ele tem que subir a pé. Vocês tinham entulho demais. O trabalho que eles tiveram para remover tudo, para depois começar a construir. Mas o texto diz que já pouco tempo depois eles já haviam chegado à altura da metade da obra em toda a sua extensão. Mas por que isso aconteceu? Porque a informação que nós temos é que o povo, não Neemias, o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Deixa eu perguntar para você, você está dedicado a esse nosso retorno? Você está dedicado a esse nosso retorno como igreja? Você está ansiando por esse momento? E eu estou frisando isso porque esse é o tempo que o Senhor está nos dando para viver. Você está dedicado a isso? Você está ansioso por isso, orando por isso, clamando por esse momento? O povo está vivendo isso, e o povo está se alegrando com isso, e Deus está abençoando esse povo, porque o nosso Deus, Ele nos impulsiona a viver restauração, a viver recomeços. E eu não falo somente do nosso retorno como igreja, nas grandes celebrações, mas eu falo principalmente da nossa vida. E só o Senhor pode dizer nesse momento no seu coração, aonde, ou como, ou em que momento você precisa recomeçar. E se você precisa recomeçar, entenda isso, avalie o momento que você está vivendo. Chore, se humilhe diante do Senhor, para que Ele exalte a gente no tempo devido. Seja fortalecido e renovado com o desejo de viver esse recomeço. Recomeçar é preciso, e nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias, todas as manhãs.
Que você entenda que você não vai fazer nada sozinho, porque ninguém reconstrói nada sozinho. Mas que juntos nós possamos ver o resultado do nosso trabalho e Deus abençoar a obra das nossas mãos. Mas como todo recomeço, sempre surge empecilhos. Vamos recomeçar então? E nesse recomeço eu vou pedir para você compartilhar esse link aí, para que o pessoal que estava com a gente aí possa voltar, tá bom? Então rapidinho aí, se você puder, compartilhe com o pessoal aí. A gente teve 2 quedas de energia aqui no templo, acredito que foi na rua, né? No bairro, por isso que nós desconectamos aí. Espero que nós não tenhamos sido a causa, né, dessa queda de energia no bairro, porque foi só a gente falar de oposição que a coisa caiu, né? Então espero que nós não tenhamos sido os responsáveis por isso. Mas já estamos de volta, com a graça do Pai. Recomeçar então, queridos. Todo recomeço é difícil, mas o Senhor nos fortalece para viver isso. Mas também todo processo de recomeço, de restauração, de reconstrução na nossa vida, sempre oposições elas se levantam. E aí o que nós devemos fazer então quando chega a oposição? Quando se levanta, né, os empecilhos, as dificuldades para que a gente viva a restauração. Israel tentou recomeçar muitas vezes, e por muitas vezes desanimou, parou, desistiu. Por isso Jerusalém ainda estava com seus muros caídos. Mas Neemias, ele é um exemplo fantástico de alguém totalmente motivado no Senhor a viver esse recomeço, a viver essa restauração, essa reconstrução. Então eu queria destacar apenas três falas de Neemias para nós. Nós íamos ler o capítulo, mas nós não vamos mais por causa do nosso tempo, tá? Mas depois você pode acompanhar lá o capítulo 6 de Neemias, vai falar sobre a tentativa de intimidação que Neemias e o povo de Israel sofrem quando eles desejam reconstruir os muros, quando eles desejam recomeçar. Existem alguns inimigos famosos aí no livro de Neemias, como Sanbalate, Tobias, né, que vão tentar intimidar o povo de Deus. Capítulo 6 trata sobre isso então. Primeiro momento de intimidação, esses homens tentam desviar o foco de Neemias, chamando Neemias para uma conversa. Eles dizem assim: olha, nós precisamos conversar com você, é o seguinte, a gente precisa ter um momento com você. Então saia de onde você está e venha ao nosso encontro, porque nós precisamos falar contigo. E a resposta de Neemias a esses homens foi o seguinte, capítulo 6 de Neemias, verso 3, diz assim, olha: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Essa é a resposta de Neemias. Estou executando um grande projeto, por isso eu não posso descer. Por que deveria eu parar a obra, o que eu estou fazendo, para atender vocês? Diz o texto que eles fizeram esse pedido por 4 vezes, e 4 vezes Neemias mandou a mesma resposta. Bem, frente à oposição que se levanta no teu recomeço, eu queria dizer para você o seguinte, primeiro aprendizado: avalie constantemente o seu grau de comprometimento com a obra. No recomeçar, na sua vida, ao decidir viver restauração, avalie o seu comprometimento, avalie então constantemente o seu grau de comprometimento com a obra. Neemias sabia da grandeza da obra que ele estava realizando, e de forma alguma ele deveria parar aquilo para dar atenção àquelas pessoas. Não deixe de viver restauração, não deixe de viver este recomeçar na sua vida, por conta daqueles que desejam tirar o seu foco, tirar a sua atenção. Mas responda a você mesmo: qual o grau de comprometimento que eu tenho tido com esta oportunidade de recomeço na minha vida? Qual é o grau de comprometimento que eu tenho tido com a obra do meu Deus, com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para mim realizar? E continue vivendo restauração. Segundo lugar, diz o texto que por uma 5ª vez, Sanbalate manda mensageiros a Neemias. E ele então diz
ele diz a Neemias que ele tem algumas informações de que Neemias está querendo se rebelar contra o rei, criar uma revolta. E ele diz assim: olha, se você não vier falar comigo, eu vou enviar essas mensagens ao rei. Ou seja, eu vou complicar você com o rei. É melhor você vir conversar comigo. E aí olha a resposta que Neemias então ele dá. Diz no verso 8 do capítulo 6, eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Segunda coisa que eu queria dizer a partir dessa resposta de Neemias é: não valorize aquilo que você já sabe que não é verdade, é pura invenção. Diante da oposição que se levanta, no seu recomeço, na sua restauração, na reconstrução do seu ser, não dê atenção, não valorize aquilo que você sabe que é invenção de outras pessoas. Você sabe que aquilo não é verdade, então por que parar para dar atenção a esse tipo de fala? Por que parar para dar atenção a fofocas? Por que parar e se voltar para aquilo que os outros acham ou pensam? Foca naquilo que você sabe que Deus deseja para a sua vida. Foca naquilo que você sabe que Deus te chamou para viver. E não dê atenção a mentiras, não dê atenção a invenções. E em terceiro e último lugar, aqueles homens então, desejosos de frustrar o projeto de recomeço, o projeto de reconstrução, eles convidam um homem, eles convidam um sacerdote, e eles pagam esse homem para dizer a Neemias algumas coisas. E então, este homem vai a Neemias e diz assim: olha, você precisa vir se esconder no templo do Senhor, porque tem pessoas que estão querendo o teu mal, estão querendo fazer o mal à sua vida, estão atentando contra você, então vem para cá e se esconde, proteja a sua vida. Vamos ver a resposta de Neemias, verso 11, Neemias diz assim: todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Versículo 12 ele diz, percebi que Deus não tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Terceiro aprendizado que nós temos então, quando nós vivermos oposição frente à restauração e ao recomeço na nossa vida: não fuja das suas responsabilidades. Não fujamos das nossas responsabilidades. Se é o nosso dever, se foi colocado nas nossas mãos, é acerca da sua vida, é acerca da minha vida. Então nós não podemos e não devemos fugir das nossas responsabilidades. É isso que Neemias está dizendo. Um homem como eu deveria se esconder? Um homem que está atuando como governador, que traz uma mensagem de recomeço, que veio com a bênção do rei, para viver restauração, eu deveria me esconder com medo da minha própria vida? Neemias, ele não teme frente a essa oposição, porque ele sabe que o Deus a quem ele serve é o Deus que está guardando e protegendo sua vida. Então, da mesma forma, que a gente não venha abrir mão das nossas responsabilidades. Quando as oposições surgirem, mantenha-se firme no Senhor. Mantenha-se firme no propósito de viver restauração, de viver reconstrução, de recomeçar no Senhor. Sabendo que se Deus nos colocou nesse caminho, Ele é poderoso para fazer a gente viver isso plenamente. Então, querido, eu concluo nessa noite dizendo para você o seguinte: é tempo de recomeçar. Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar, na sua vida, no seu particular, seja qual for a área, a situação que você enfrenta, que você vive, Deus está te dando, todos os dias Ele está te dando a oportunidade de recomeçar. Que você possa gravar no seu coração, que quem desperta o coração do ser humano para viver esse recomeço é o Senhor. Que se o pecado te fez cair e te levou para o cativeiro, o nosso Deus, a graça do nosso Senhor, conduz você à liberdade. Que você possa crer que o mesmo Deus que te dá a voz de comando para recomeçar, é o Deus que vai te dar os recursos necessários para que você viva essa restauração. E que nós, em nome de Jesus, frente às oposições que ainda se levantarão na nossa vida, que nós possamos avaliar o nosso grau de comprometimento com a obra.
que nós possamos não valorizar aquilo que se diz por aí, é pura invenção, não é a verdade. E que nós não venhamos a fugir das nossas responsabilidades, mas como povo de Deus, que nós possamos permanecer firmes, e como servos de Deus, orar ao Senhor, assim como Neemias orou: Senhor, considera essa oposição deles, e entregou esses homens nas mãos do Senhor. Que você possa viver esse recomeço junto de nós, querido, que como família Tabernáculo, nós possamos viver esse recomeço, para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim nós oramos, essa é a nossa oração. Que o Senhor abençoe a sua vida nesta noite, e que o Senhor te dê a oportunidade de recomeçar. Deus abençoe a sua vida. Celebração, e quero pedir perdão a vocês, por favor, perdão por essa parafernália. Fizemos essa brincadeira aí no chat, mas uma brincadeira que tem um certo sentido, tá bom? Em nosso último momento, em que a gente queria terminar esse tempo de transmissão de culto, acontece isso, mas conto com a sua misericórdia e aí a gente prossegue, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Possivelmente você está assistindo esse vídeo depois, a conclusão do sermão do pastor Sérgio, e aí ao final dessa oração a gente encerra então nosso culto, nossa celebração ao nosso Senhor Jesus deste domingo, tá? Vamos orar. Bondoso Deus, Senhor nosso Pai de misericórdia, Senhor santo e fiel, nós agradecemos a Ti, agradecemos ao Senhor, porque essa é a atitude, Pai, diante de tanta grandeza, de tanta bondade. Sabemos que o Senhor é quem está nos motivando a este recomeço, o Senhor é quem nos fortalece, o Teu Santo Espírito é que está nos incomodando, Pai, não apenas o recomeço nas questões presenciais, mas possíveis recomeços, Pai, em nossas vidas, na relação contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós podemos contar com o Senhor, esperamos sempre no Senhor, pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a semana dos meus irmãos,
cuide de nós, Senhor, ou continue, Pai, a nos proteger, a abençoar a gente com fé, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Visita-nos, Espírito Santo de Deus, a todo instante, pois dependemos da Tua unção, da Tua graça e do Teu favor. Mantenha, Senhor, a nossa mesa farta, Pai. Mantenha, Senhor, as nossas famílias unidas. Mantenha-nos, Deus, em Teus caminhos, debaixo das Tuas asas, em Teu aprisco, Senhor, em nome de Jesus. É assim que a gente agradece ao Senhor por esse momento de celebração, Pai. Deus, nós aguardamos por reencontrar-nos, Deus, em culto como igreja. E assim, Pai, juntos iremos continuar buscando a Tua face, em nome de Jesus. Oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Quero avisar a vocês, pedir a permissão dos pais, porque antes do domingo tem o sábado que vem, onde nós estamos oferecendo aí uma oportunidade para celebração com a galera, juniores, adolescentes e jovens, tá bom? Aqueles com saúde, preparados, com a bênção dos seus pais, a partir das 19, aqui nas dependências da igreja no Jardim Imperador, a gente vai celebrar o nome do Senhor e teremos esse nosso momento também de volta, tá bom? Uma boa semana a todos, Deus os abençoe.